Seja muito bem-vindo a mais um LDcast. Hoje acredito que esse seja o nosso episódio número 5. E bom, estamos aqui para passar um conteúdo muito importante para você que está aqui me assistindo, que está aqui interessado em aprender aquilo que é necessário para conseguir organizar a tua empresa, administrar o teu salão, administrar a tua carreira, conseguir realmente prosperar dentro daquilo que vocês se propuseram de fazer, que no caso é parte de vocês, eu acredito que preferiu trabalhar na área da beleza, isso como uma mão de obra. Então você é um cabeleireiro, uma manicure, uma lash design, uma nail design, e outra parte preferiu trabalhar como empreendedor na área da beleza. E eu tô aqui para falar com vocês dois, os dois tipos de pessoa. Bom, antes de começar, eu quero avisar que eu não estou tão bem assim em relação à saúde. Eu estou tossindo um pouco, uma crise de sinusite. Algo assim que veio para atrapalhar, mas não vai me parar. Veio para atrapalhar, mas não vai me parar. E essa aula de hoje eu montei exclusivamente para você, profissional cabeleireiro, que deseja montar uma equipe, estruturar uma equipe. Se você não é um proprietário de salão, um empresário da área da beleza, não tem problema nenhum, tá tranquilo. O conteúdo que eu vou passar aqui também vai servir para você evoluir como profissional da área da beleza ou para os empreendedores, as empreendedoras da beleza, aprenderem como contratar e montar uma equipe realmente produtiva. Uma equipe realmente que entregue resultado. Uma equipe realmente que seja produtivo e esteja alinhado com princípios, com valores, seguindo regras que devem ser seguidas e crescendo, assim como você, dono, a equipe também deve crescer. Então, o tema de hoje é os 4 passos, os 5 passos para montar uma equipe produtiva no salão de beleza. Eu vou ensinar para vocês e vou mostrar literalmente os 5 passos, as 5 etapas que você precisa ter como profissional que você for contratar, seja qual função for. Seja recepcionista, manicure, auxiliar, cabeleireiro, eu vou mostrar para vocês exatamente a forma e o passo a passo que vocês devem executar para fazer boas contratações, ok? Peço já desde então desculpa pela minha voz, desculpa por não estar conseguindo realmente dar o 100% falando. Hoje eu estou um pouco mais meio mole, assim, porque realmente eu estou meio ruim, tossindo muito, um pouco de secreção, mas nada que vá me parar, nada que vá me impedir de trazer conteúdo para você. Eu realmente quero te ajudar. Antes de começarmos, gente, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário, alguma dúvida que você tem em relação à área da beleza, sobre empreendedorismo na área da beleza, sobre a sua profissão, a sua carreira. Estamos com muita novidade. Vamos trazer para vocês realmente conteúdos além da administração, além do empreendedorismo. Vamos trazer conteúdo sobre cabelo, sobre tratamento, sobre procedimento, sobre salão, sobre história de vida, sobre pessoas bem-sucedidas. Vamos trazer um leque de informação. E eu quero que você tire o maior proveito disso. Para você conseguir tirar esse proveito e ficar por dentro de tudo que a gente tem de conteúdo, você precisa seguir o Instagram da LD Capacitações e se inscrever aqui no canal do YouTube. Fazendo isso, você vai ter literalmente acesso a tudo que é conteúdo que a gente poste, ok? Bora lá. Deixem nos comentários aí, então, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Isso é muito importante se você quer nos ajudar. Eu estou aqui para te passar conhecimento, para te passar informação e para te ajudar como profissional a crescer, a prosperar e realmente ir para um outro patamar. Mas eu espero que vocês também nos ajudem, ok? Hoje vamos falar sobre os 5 passos para montar uma equipe realmente produtiva para um salão de beleza. E bom, esses passos, essas informações que eu trouxe para você, ela vai servir como uma base. Ela vai servir para você começar a criar seu alicerce, certo?
de contratação, de treinamento, de desenvolvimento de colaborador, de remuneração, dúvidas que vocês têm muito grandes. E assim, eu vou passar o passo a passo norte do que tu realmente tem que fazer. Mas é basicamente parecido com a receita do bolo. E para você conseguir realmente ter o resultado ideal, você precisa colocá-lo em prática. Não adianta só aprender, precisa ser posto em prática, precisa de ação. Eu uso uma pulseira aqui há anos, acho que deve ter uns 4, 5 anos que eu utilizo essa pulseira. E ela diz: tem poder quem age. Então não adianta você ter um leque de conhecimento, ter um leque de informação no seu cérebro, aprender realmente conteúdos que agreguem, mas não colocar em prática. Então, assim, eu espero que você pratique. Eu espero que você coloque em prática o que eu estou ensinando aqui para vocês, ok? Uma dúvida que vem bastante no meu WhatsApp, ontem mesmo, vieram me perguntar sobre isso. É sobre como pagar, sobre como fazer a remuneração da maneira correta. E se hoje você paga para. Se hoje você no seu salão de beleza paga 50% de comissão, 60% de comissão, muito cuidado. Tu tá à beira de um abismo pronto para cair. Teu colaborador, ele está sendo além de um sócio. Ele tá bem melhor do que o teu papel mesmo como dono. Porque tu tá dando do faturamento do procedimento, digamos, uma selagem que tu cobre R$ 100, tu paga 50%, tu dá 50 para ele. Os outros 50 não vai para o teu bolso, não é o teu lucro. Tu vai tirar custo de produto, tu vai tirar custo de despesa fixa, energia, água, internet, aluguel, tudo de custo, tu vai precisar do resto que sobra, dos outros 50. Quando tu vai ver aí o que entrou realmente no teu bolso, não chega a 15%. Então tu dá 50% do faturamento para o teu colaborador e fica com uma média de 10 a 15%. Ele está sendo melhor do que um sócio teu. Está sendo melhor para ele do que para ti como dono. Então, essa não é a maneira certa de se pagar comissão para funcionário. Se você quer aprender a maneira correta, assiste essa aula aqui no YouTube, que eu vou te ensinar realmente o passo a passo que tu precisa ter para pagar os colaboradores de vocês da maneira exata, de realmente como tem que ser. Eu vou ensinar isso para vocês hoje, ok? E bom, essa parte de remuneração, ela ficou para o final. É uma parte que vocês procuram muito e é a parte que eu vou dar como finalização desse podcast aqui de hoje, ok? Vão compartilhando essa aula aqui, esse podcast. Ele é um podcast em formato de aula. Na verdade, é uma aula em formato de podcast, certo? Então, vamos realmente ensinar o que tu precisa aprender. E seja próspero também já desde agora. Compartilhe, transborde esse conhecimento com alguém. Entregue esse conhecimento para alguém que você sabe que precisa. Aquele seu amigo, aquela sua amiga profissional cabeleireira tem dificuldade em gerir o negócio dela. Vocês às vezes conversam e percebe que tem dificuldades semelhantes entre você e ela. Compartilhe esse podcast aqui com ela. Ela precisa. Então vai agora aqui no botão de compartilhar e envia para quatro contatos, quatro amigas suas que têm salão de beleza e precisam aprender sobre esse tema, ok? Compartilhem nesse momento agora. Bom, eu vou falar para vocês os 5 passos. 5 passos que você precisa ter para conseguir fazer boas contratações dentro da empresa de vocês. Eu vejo que a maioria aqui reclama de dor de cabeça com funcionário. Não aguenta mais lidar com colaborador dentro do salão. E bom, essa dor de cabeça vocês normalmente têm por conta de vocês mesmos. Sabia? Se eu questionar para você qual o método de contratação que vocês fazem dentro do salão de vocês, vocês não têm um método bem elaborado. Basicamente, analisa se a pessoa está precisando de emprego, percebe se ela sabe fazer mais ou menos um serviço e contrata, e chama para trabalhar. As coisas não funcionam dessa maneira. Isso não é um método de contratação bem elaborado. Sabe um lado bom de você, às vezes, participar de experiências diferentes? Participa da experiência
passar pelo processo de seleção de grandes empresas. Analisa como grandes empresas fazem contratação. Lá, não é com o intuito de você ir trabalhar na empresa, coisa do tipo, mas é no intuito de você aprender o que a empresa está fazendo, o que as grandes empresas estão fazendo para contratar pessoas para trabalharem lá. Participa de processo de contratação. Vocês vão se surpreender com a possibilidade de coisas que vocês podem aprender. E hoje eu vou falar sobre esses 5 temas, e começando pela contratação e recrutamento. É a base, é por onde você deve iniciar o processo de lidar na gestão de pessoas dentro do salão. Contratação e recrutamento. Contratação e recrutamento. Anotem esse primeiro tópico. Anotem aí. Contratação e recrutamento. Eu fico trocando recrutamento com remuneração na cabeça. Ó, os tópicos que nós vamos conversar aqui hoje, eles vão se basear em, primeiro, contratação e recrutamento. Segundo, análise. Terceiro, treinamento. Quarto, remuneração. Quinto, desenvolvimento. Esses 5 tópicos, na palma da sua mão, você consegue saber exatamente qual o passo a passo que você precisa ter para contratar e formar uma equipe produtiva no salão. Anotem aí. Primeiro, contratação e recrutamento. Bom, na parte de contratação e recrutamento, em relação ao recrutamento. O recrutamento é o lado onde vocês vão encontrar essas pessoas. Qual o melhor lugar hoje para você poder encontrar pessoas interessadas para trabalhar dentro do seu espaço, dentro do seu estúdio, dentro do seu salão? Bom, o melhor lugar hoje para mim, para encontrar uma pessoa que realmente é viável de se contratar para trabalhar no salão, é numa escola, numa instituição de ensino para profissionais cabeleireiros, para profissionais que querem atuar na área. Não existe ninguém melhor do que a pessoa que está com a cabeça crua. Aí você diz, mas eu vou ter que treinar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ensinar e blá blá blá, e mimimi, isso e aquilo. É melhor não sei o quê. Gente, aí vocês ainda completam essa fala. E se eu treinar, e se eu ensinar, e se eu fizer isso, e se eu passar tudo que eu sei para ela, ela vai pegar e sair do meu salão e trabalhar em outro lugar. Eu vou já explicar o porquê que acontece. O porquê que um colaborador, tu ensina tudo que tu sabe para ele, o porquê que ele aprende e vai trabalhar em outro lugar. Eu vou já falar o porquê que isso acontece. Mas antes, quero falar para vocês onde é que vocês vão encontrar essas pessoas. Instituição de ensino. Uma instituição de ensino, e aí você já vai, a sua análise de recrutamento. Recrutamento é a gente chamar, procurar pessoas para trazer para um processo de seleção dentro do salão, ok? Vou já explicar o que é o processo de seleção. Mas o recrutamento é encontrar essas pessoas e chamar para cá. O melhor lugar que tem é dentro de instituição de ensino. E daí você já consegue partir de um princípio. Quero contratar pessoas que tenham realmente um bom conhecimento ou estão iniciando já da maneira certa, da maneira que tem que se iniciar na área da beleza. Procure uma instituição de ensino, referência. Procure aquela instituição de ensino que realmente entregue um ensino de qualidade, entregue um ensino que o profissional passa pelo processo de aprendizado, passa pelo curso aí 3, 4 meses e aprende realmente um conteúdo bom. E sai de lá não preparado para atuar na área, mas capacitado. Não realmente 100% preparado, mas capacitado já é meio caminho andado. Já conseguiu adquirir um conhecimento bem estruturado. E a LD Capacitações hoje tem como princípio ensinar isso para os alunos que temos do curso iniciante. A gente entrega um conteúdo de realidade de dentro da empresa. Um conteúdo que realmente ela vai conseguir aprender por conta da nossa metodologia e conseguir aplicar esse conteúdo dentro da realidade de um salão. E aí, o processo de recrutamento, a seleção de vocês já começa desde aí. Procure empresas que têm referência no ensino e tem pessoas disponíveis lá, uma turma de iniciante, por exemplo, para quem quer contratar auxiliar, quem quer contratar cabeleireiro,
A turma de iniciantes de profissionais cabeleireiros é o melhor lugar para você encontrar pessoas. E o porquê? O porquê disso? Justamente por elas estarem com a cabeça crua, sem vícios, sem conhecimento que não é o conhecimento de 1000 anos atrás, sem dificuldade de novos aprendizados. Se vocês forem ver os profissionais aí que já estão no ramo, e se você for um profissional que está no ramo e estiver me escutando em relação a isso, não fica com raiva. Pelo contrário, percebe o que eu estou falando, entende o que eu estou falando de uma maneira melhor e procura evoluir. Esses profissionais que já estão na área aí já há uns anos, já há um tempo, são profissionais que têm enraizado um conhecimento que ninguém tira esse conhecimento deles. E às vezes esse conhecimento já é um conhecimento ultrapassado. É um conhecimento que não tem mais nem validade. E ele não quer aprender novas técnicas. Ele não quer se desenvolver. Ele não quer evoluir como profissional. E aí, para conseguir uma vaga realmente no mercado e conseguir crescer e prosperar no mercado, sendo limitado a esse conhecimento que ele tem e não procura evoluir, é muito complicado. É muito complicado. Você não vai conseguir tirar essa raiz que já está dentro dele. Dentro de um profissional cabeleireiro que está iniciando agora, você consegue ensinar da maneira que realmente tem que ser. Ele não tem vícios. Ele está aberto a sempre aprender e não só aprender, a executar da maneira que tem que ser executada novas técnicas, novos conhecimentos, novas informações dentro da profissão dele. E alguém que já está na área não tem isso. Não está disposto a realmente aprender a executar as coisas como tem que ser. Então, o melhor lugar para você fazer contratação hoje é dentro da instituição de ensino. É o recrutamento melhor local para vocês encontrarem profissionais. Ok? O próximo, contratação. Na contratação, gente, não é uma coisa tão difícil de se fazer. Não é uma coisa tão complicada de se fazer. Basicamente, na contratação, você vai ter que criar um perfil do que você espera que aquele cargo tenha, que aquela pessoa que for para aquele cargo cumpra um perfil. O que é esse perfil? Que características essa pessoa precisa ter? Uma pessoa boa, bem com uma cabeleireira. Boa comunicação, boa em relação ao trabalho de equipe, em relação a ter empatia e se colocar no lugar do cliente, em relação à criatividade, em relação à paciência, em relação a quais características o perfil que tu espera da pessoa que vai trabalhar para ti tenha. Que tipo de característica você espera dessa pessoa? Crie isso dentro de um perfil. Escreva, cabeleireiro, o perfil esperado é habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, habilidade 4 e por aí vai. Escreva isso no papel para você apresentar e analisar quando for fazer contratação, certo? Eu trouxe para vocês aqui algumas características, algumas descrições de perfis de funções de dentro do salão. Vou começar com a cabeleireira. Bom, cabeleireiro, primeiro, isso anotem, tá? O que eu falar aqui em relação ao perfil, anotem. Primeiro, cabeleireiro. Bora lá. Profissional qualificado com formação em cabeleireiro ou cursos técnicos na área. Então, primeiro ponto em relação ao perfil de um cabeleireiro, ele tem que ter curso da área de formação de cabeleireiro e cursos técnicos. O curso de mecha, o curso de tratamento, o curso de alisamento, o curso de corte. Primeiro ponto de análise é exatamente você analisar e verificar isso. Se ele é formado e se ele tem cursos técnicos e especializações dentro da área. Segundo, experiência comprovada. Bom, dificilmente vocês vão ver dentro de uma instituição de ensino alguém que já tem experiência comprovada. Mas isso depende da instituição de ensino. Por exemplo, o curso aqui iniciante na LD Capacitações, 98, 95% do curso é prática. Ou seja, os alunos colocam a mão na massa. E além da gente colocar a mão na massa, a gente faz registro de tudo. Tudo que o aluno faz, a gente faz um registro. A gente tira foto, a gente tem produção de vídeo. Então, assim, a sua análise em relação à instituição que você for escolher também tem que ter algumas características.
Como, por exemplo, uma instituição que ensine na prática o que o aluno precisa aprender. Existem algumas instituições que é somente teoria. Desculpa pela tosse, viu, gente? Mas vez por outra vai acontecer. O importante é que eu estou passando conteúdo para você e você vai aprender. Ok? Bom, analise a instituição e veja se essa instituição ensina também prática, além de teoria. 95% do nosso curso aqui de iniciante é prático, é mão na massa. Então, tem como o nosso aluno mostrar para você que quer contratar experiência, porque ele já vai aqui no curso ter feito cabelo. Ele já vai aqui no curso ter tido resultado, ok? De mão na massa. Aí vai, experiência comprovada em corte, coloração, tratamento capilar, em alisamento, em mecha, em penteado, enfim. Você vai precisar analisar de acordo com a demanda do profissional que você quer contratar. Se é um profissional mais especialista em corte, você vai precisar analisar essa experiência dele. De que forma tu vai analisar essa experiência comprovada? Vocês vão pedir mídias de foto. Vocês vão pedir foto de resultado, vídeo de resultado, feedback de clientes que ele já teve. Por meio dessa forma, vocês vão conseguir comprovar a experiência deles, ok? E isso é antes de você fazer o teste prático nas modelos ou clientes, que eu vou falar sobre essa parte aí ainda. Isso é na contratação. Já na primeira conversa que você for ter com ele, já peça essas experiências comprovadas, ok? Fotos de resultado. Bom, próximo. Capacidade de trabalhar sob pressão e atender vários clientes ao longo do dia. Eu sei e eu conheço bem. Eu tenho um salão há 3 anos e eu passei 2 anos dentro desse salão envolvido. 2 anos e meio. Eu sei como é a realidade dentro de um salão. Eu sei como é um salão de beleza no dia a dia. Alta demanda às vezes. Chega aí um sábado, 6, 7, 8, 10 clientes para uma pessoa só atender. Então, assim, é pressão que tem, é pressão que elas vão sofrer e elas precisam ter ciência disso. Você precisa explicar para elas em relação a como é o funcionamento dentro do seu salão e explicar que, às vezes, vai ter uma demanda um pouco maior que elas vão precisar passar do horário de dentro de um salão. O profissional cabeleireiro, ele recebe comissão. Comissão é diferente de salário. Salário, tu tem ali o salário fixo e independente se tu produz ou não, tu vai receber esse salário. A comissão é de acordo com a produtividade. Então, para o teu funcionário ganhar mais, ele precisa trabalhar mais, por conta que ele recebe um tipo de remuneração chamado comissão. Ok? Então, vocês têm que deixar essa ciência para eles. Tem que deixar eles realmente, ó, aqui no salão, às vezes, tem dia de quinta, dia de sexta, dia de sábado, que é pressão, é trabalho, é um leque maior de clientes. São pessoas com uma maior demanda, você vai precisar dar conta. Está ciente disso e concorda com isso? Você vai perguntar isso para a pessoa. Você vai explicar essa situação para a pessoa, ok? Bom, próximo, atualização constante às tendências e novos treinamentos, novas técnicas aprendidas. Você vai precisar analisar o seu colaborador, a pessoa que você está contratando, se ela está constantemente fazendo novos cursos, se ela está constantemente se atualizando, se ela tem rede social, se ela tem Instagram profissional. Quer saber se o profissional ele está realmente se qualificando mais? Analisa se ele tem um Instagram bem estruturado, bem bonitinho, com portfólio de foto, bem organizado. Se eu pegar uma pessoa para contratar, fazer recrutamento, seleção, e analisar logo de início, ver que ela tem um Instagram bem estruturado, ela já ganha muito ponto comigo. A garganta tá coçando muito. Mas embora continuar. O importante é que você aprenda o que tem que aprender. Desfoca de quando eu tossir, tá? Analise se essa pessoa realmente busca inovação, busca se atualizar, se ela está presente nas redes sociais, já vai ajudar e agregar muito, muito. Vocês não têm nem noção. Gente, às vezes eu olho para esse lado aqui, ó,
É para olhar vocês aqui no YouTube, tá? Para ver se tá tudo ok, para ver os comentários. Se estiverem com dúvida, vão colocando aí nos comentários, tá? Próximas características, isso eu estou falando do perfil de cabeleireiro. Eu vou falar sobre cabeleireiro, manicure, recepcionista e auxiliar. Cabeleireiro é o que vocês têm mais demanda. Cabeleireiro e auxiliar. E recepcionista. Portanto, é o que eu vou ter uma explicaçãozinha um pouco maior, ok? Bom, próxima característica que tu precisa analisar no teu profissional que for fazer recrutamento, seleção e contratação. Habilidade de comunicação. Essa área, esse cargo, essa profissão de cabeleireiro necessita ter boa comunicação. A pessoa saber se expressar, saber falar, saber se comunicar. Lembra que aqui eu estou ensinando a montar uma equipe produtiva. Se tu quiser montar uma equipe mediana, não precisa levar nada do que eu estou falando em consideração, mas esteja ciente de que sua equipe vai ser mediana, de que sua equipe não vai lhe dar resultado. Aqui eu estou ensinando a montar uma equipe produtiva. Por isso essas características, por isso esse trabalho, ok? Habilidade de comunicação. Boa comunicação para entender as necessidades dos clientes e sugerir opções realmente ideais, opções realmente sejam adequadas para solucionar o problema que o cliente está tendo. E para a pessoa conseguir, primeiro, entender a necessidade e segundo, dar uma solução para essa necessidade, precisa de conhecimento técnico, precisa ter uma boa comunicação para saber se expressar, precisa ter prática para entender a necessidade em específico desse cliente, que talvez outros clientes também tenham tido. São características que tu precisa analisar tendo conversa, tendo realmente um processo de seleção, tendo realmente uma conversa com essa pessoa que está candidata à vaga. Ok? Próximo, criatividade. Lembrem que aqui é você como empresa, aqui é o seu colaborador. Vocês precisam se unir para conseguir crescer. E bom, o trabalho de salão de beleza, a área da beleza, ela exige criatividade das pessoas. Não adianta mais continuar no amadorismo. Não adianta mais continuar sendo um profissional mediano. Criatividade é um ponto que vocês precisam ter e o colaborador de vocês também precisa ter. E vocês precisam se unir para conseguir voar, para conseguir crescer junto. E disso também parte a criatividade. É necessária essa criatividade para conseguir essa união e crescimento. Ok? Analisem e estudem de que forma vocês vão pesquisar no Google. Eu estou lhe dando um norte. Lembrem, eu sempre dou um norte. Eu sempre te dou o caminho que tu precisa percorrer. Agora, como tu vai percorrer, como tu vai fazer isso já é contigo. Ok? Eu só estou te dando o caminho. E aí, junto, você vem andar aqui nessa estrada, nesse caminho. Como você vai analisar a criatividade dentro em relação ao seu funcionário? Pesquisa no Google, bota lá como analisar tarefas para analisar a criatividade em um processo de contratação. Pesquisa desse jeito no Google. Vocês vão encontrar vários meios. Bora lá. Em relação a manicure. Primeiro ponto que eu indico vocês a terem no processo de seleção, no processo de contratação de vocês é a manicure que vocês forem contratar precisa ter passado por alguma qualificação, algum tipo de formação em manicure e pedicure. Eu vejo um mercado muito grande de profissionais da área da unha que não passa por formação. Apenas assiste na prática, boa parte das vezes aprende praticando desde novo. Eu mesmo tenho uma manicure, se ela estiver me assistindo aqui agora, saiba que eu não vou lhe deixar nunca de lá. Você é uma profissional excelente. Inclusive, eu quero te colocar para dar curso. Mas
você precisa também passar por curso. Você precisa também aprender. Eu sei que muito do que você aprendeu foi sozinha. Na prática, praticando mão na massa desde criança. Mas precisa aprender e passar por curso. Inovação, novas técnicas, novas formas de trabalho. E vocês, quando forem contratar, vocês precisam analisar isso na colaboradora que vocês estiverem fazendo recrutamento e seleção. Analisar se ela passou por algum processo de formação, se ela estudou, se ela adquiriu conhecimento, se ela adquiriu novas técnicas, se ela adquiriu novas informações sobre a área que ela for trabalhar. Ok? Fora que aquela manicure que estuda já está em um nível bem mais evoluído daquela manicure que não estuda. Isso é nítido, isso é claro. E isso vocês precisam analisar. Ok? Essa parte aqui ainda é a parte da conversa que vocês vão ter com ela. Vamos chegar ainda na parte prática, que é analisar a parte da mão da obra. Mão de obra. Mão na massa que elas têm. Ok? Segundo ponto em relação à análise da colaboradora de vocês. Experiência com técnicas variadas, incluindo aplicação de esmalte, unha em gel, acrílico e decoração. Por que essas demandas? E por que esses critérios? O mercado, hoje, ele exige um profissional que entenda e faça esse tipo de serviço. Decoração, uma boa esmaltação. Lá perto do meu salão tem um grande salão realmente top. Eu não vou citar nomes, mas esse grande salão tem uma deficiência. As manicures de lá, elas não estão capacitadas realmente para entregar uma boa qualidade de serviço. E o que acontece? O salão é gigante. O salão é muito bom, muito bonito, muito bem estruturado, mas ele não tem uma boa mão de obra. E o que mais acontece são clientes que saem de lá e vêm para o meu salão reclamando da mão de obra que foi ruim nesse salão. Justamente, gente, minha garganta tá ruim, tá coçando. Vão dando aí melhoras nos comentários. Vão botando para mim aí melhoras, João. Vão desejando isso para mim aí, para poder ver se melhora. Vou botar uma água aqui para poder. Minha garganta tá coçando muito. Daqui a 2 dias vocês vão ver que isso aqui vai passar. Quinta-feira agora eu tenho aula para dar para vocês. Eu tenho um curso para dar para vocês. E vocês vão ver que eu vou estar melhor. Bora lá. As pessoas chegam no meu salão reclamando que a mão de obra nesse outro salão não foi boa. Elas não gostaram da qualidade do serviço, elas não gostaram do que foi feito nesse outro salão. Sabe por quê? Quem sabe me responder? Bota aí nos comentários. Por que as profissionais não se capacitaram? Porque elas não estudaram. Porque elas não foram adquirir conhecimento de realmente como melhorar a mão de obra delas, como fazer melhor uma aplicação de esmalte, como fazer melhor uma cutilagem. E tudo isso, gente. Tudo isso. Tem estudo, tem técnica, tem habilidade, tem desenvolvimento, tem informação que é preciso para conseguir prestar um bom serviço. Então, vocês precisam ter manicures, passam por um processo de curso, passam por um processo de capacitação e têm esse tipo de experiência em decoração, em uma boa esmaltação, uma boa cutilagem, uma boa aplicação de unha em gel, unha acrílica, unha decorada. Tudo isso vocês precisam como critério analisar dentro da seleção que você for fazer de pessoas, ok? Dá um ok aí para mim, dá um joinha se tá tudo bem, se vocês estão entendendo. Outro ponto que vocês precisam ter ciência no profissional de vocês em relação ao manicure. Atenção rigorosa atenção rigorosa às normas de higiene e esterilização de instrumentos.
Elas precisam saber o que elas precisam fazer no autoclave, na estufa, na forma que foi higienizar o material de uso delas. Eles vão tomar muito cuidado com isso. Elas trabalham com unha, com carne, com pele humana, com carne humana. Qualquer cortezinho aqui que ela tenha feito na cliente pode infectar esse material, esse instrumento, se ele não for bem higienizado e for feito unha de outra pessoa, a infecção que pegou na cliente 1 vai passar para a cliente 2. Então ela precisa ter conhecimento rigoroso em relação à norma de higiene, ok? Isso vocês têm que cobrar muito. Terceiro, quarto ponto. É o quarto ponto? É. Terceiro. Não, quarto, tá certo. Habilidade artística para criar designs e criar unhas modernas e decoradas. A minha manicure, ela desenha muito bem. Se eu mostrar para vocês aqui as fotos dos trabalhos que ela faz, nossa senhora, eu fico impressionado. Ela não desenha só em unha, não. Ela também desenha em caderno, em papel, faz realmente desenhos muito bons. Então, a habilidade de criatividade, esse lado mais artístico, dentro de uma profissional manicure, você vai ganhar muito ponto. Se você tiver um profissional manicure assim no seu salão, com esse tipo de habilidade criativa, com esse tipo de habilidade artística. Fazer desenho, de fazer uma decoração, de conseguir enxergar um design nas unhas. Inclusive, fui lá no salão hoje, manicure cortou, fez minha unha, tá? Show. Muito bom. Outro ponto, boa comunicação e capacidade de fidelizar os clientes. Isso é uma coisa que eu pego muito no pé lá das meninas. Precisa-se ter uma boa comunicação. Precisa se falar muito bem com o cliente, precisa escutar os clientes. Eles não vão para o salão só para fazer cabelo, só para fazer unha. Boa parte vai para desabafar. Então, você profissional cabeleireiro, você manicure, vocês além de ser cabeleireiro, além de ser manicure, vocês são psicólogos. Vocês precisam lidar com as pessoas e os problemas delas. E isso é necessário boa comunicação. Assim como no cabeleireiro, a manicure também precisa ter uma boa comunicação. Certo? Próximo ponto é higiene. Cumprimento rigoroso em relação ao que elas precisam deixar tudo limpinho do ambiente, do carrinho, do esmalte, do material de uso, como eu já falei, da parte de algodão. Terminou de tirar e usar um algodão para limpar o esmalte da unha, não joga no chão. Põe o lixinho aqui no carrinho do esmalte, põe o lixinho no carrinho da manicure, bota lá, tirou o esmalte, acabou de usar, joga no lixinho. Uma boa higiene é necessário para a manicure. Muitos dos materiais que ela utiliza são materiais descartáveis. Esmalte, a serrinha, o palito. Então, para tudo isso, precisa realmente ter uma boa higiene. Ok? Próximo ponto, paciência. Capacidade de trabalhar de forma precisa e cuidadosa, tendo bastante paciência, ainda mais por aquele ambiente frenético do salão, aquele ambiente que é uma zoada de secador, e gente falando, de prancha, e produto, e outra pessoa falando, outra pessoa conversando, outra pessoa não sei o que, e atendendo o cliente. Precisa ter uma boa estabilidade mental. Precisa ser uma pessoa realmente bem paciente, para que sim tenha resultado e consiga fidelizar mais ainda o cliente. Um bom atendimento, uma boa prestação de mão de obra e por aí vai. Ok? Próximo profissional que eu quero falar com vocês, então esse foi da manicure. Já falei de cabeleireiro, já falei de manicure, agora eu vou falar sobre recepcionista. A recepcionista, gente, primeira característica que vocês precisam ter de uma recepcionista, eu vou falar aqui para vocês cinco características. Mas a primeira de tudo é uma boa comunicação. A primeira característica do perfil de uma recepcionista é ela ter uma boa comunicação. A recepcionista, ela vai ser o primeiro contato da sua cliente dentro do salão
e vai ser o último contato da sua cliente dentro do salão. Quando a cliente chegar no salão, quem é que vai recepcionar? A recepcionista. E quando a cliente for embora, quem é que vai receber pagamento? A recepcionista. Se você tiver um processo bem elaborado de comunicação, por exemplo, quando o cliente chegar, qual é a forma que a recepcionista precisa falar com esse cliente dentro do salão? Olá, dona Maria, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Build Studio. Para quem não sabe, Build Studio é o meu salão. Olá, dona Maria, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Build Studio. O que você vai fazer de procedimento aqui hoje? Por quem você gostaria de ser atendida aqui hoje? Vocês estão percebendo assim um tom meio assim cortesia que eu estou falando com essa cliente, exemplificando como a recepcionista precisa se comunicar? Ela precisa desses traços. Ela precisa de padrões de comunicação para cada momento. Por exemplo, chegou a hora da cliente ser atendida. A recepcionista é que encaminha a cliente para o cabeleireiro. Então ela precisa chegar lá e falar: Olá, dona Maria, vamos lá, seu atendimento vai acontecer agora. Por favor, me acompanhe até a cadeira da Jennifer. Precisa de padrões de comunicação para cada ocasião que acontecer. A hora que o cliente chegar, a hora que o cliente for fazer o procedimento, se o cliente quer alguma água, café, suco, biscoito, na hora de receber pagamento, precisa de padrões de comunicação. Então, a primeira característica do perfil da recepcionista é uma boa comunicação, ok? Dentro do salão. Segunda característica. E em relação a posições das mais importantes, essa segunda se encontra em segundo lugar. Por incrível que pareça. Uma boa capacidade de organização. Vocês precisam de uma recepcionista que consiga organizar os procedimentos, que consiga organizar a agenda, que consiga organizar o financeiro, que consiga organizar o que é vendido, que consiga organizar o que é despesa. Se vocês pararem para perceber, eu literalmente passei aqui todos os papéis que a recepcionista tem em relação à organização: agenda, vendas, despesa, financeiro, entrada de dinheiro, saída de dinheiro, se foi passado no cartão, se foi pago no Pix, se foi pago no dinheiro físico. Tudo isso, a recepcionista de vocês tem que ser boa. Isso chama-se organização. Portanto, ela precisa ter uma boa capacidade de organização. Não pode ser uma pessoa lerda, não pode ser uma pessoa enrolada. Tem que ser uma pessoa realmente muito bem organizada. Uma pessoa que entregue resultado além do esperado em relação à organização. Ok? Terceiro ponto, proatividade. A recepcionista ela precisa ser proativa. Ela não pode esperar ser mandada. O que é uma pessoa ativa, primeiro de tudo? E lembrando, ela precisa ser proativa. Mas para te dizer o que é o proativo, eu quero primeiro dizer o que é o ativo. O ativo é aquela pessoa que tu dá o comando para ela e ela faz. Ela faz tudo tranquilo, sem erro, sem problema, faz perfeitamente bem. Uma pessoa proativa é aquela que não precisa do comando. Ela já vê uma necessidade de ação e ela já coloca a mão na massa, ela já age. Então, por exemplo, a recepcionista está vendo o salão muito lotado de clientes. Ela precisa ser proativa no sentido de dar o que o cliente merece, uma experiência boa. Então, por exemplo, viu o salão muito lotado, ela deve ir em cada cliente perguntar: Olá, tudo bem? Você está tudo bem? Está precisando de algo? Quer uma água? Quer um café? Quer um biscoito? Quer um suco? Quer um bolo? Cada um dos clientes ela precisa passar e ter essa proatividade, saber se está tudo bem, saber se está tudo ok, perguntar se quer alguma coisa, se comunicar com o cliente, sem que seja mandada, por apenas proatividade. Viu que a manicure não cumpriu com o que era para cumprir, de jogar o algodão no lixinho, ela já vai lá e limpa. Não espera ser mandada. Não espera que peça para fazer. Seja proativa. Já coloca a mão na massa, já vá fazer. Então, essa é a terceira característica que uma recepcionista precisa ter. Ok?
Gente, fala pra mim se vocês estão gostando. 44 minutos aqui, né? De live. Muito bom. Bom, próxima característica, ela precisa ser multitarefa. Habilidade para lidar com várias tarefas simultaneamente. Dentro do salão, ela vai precisar atender as clientes, se comunicar com as clientes, fazer registro no sistema, comunicar com os colaboradores, fazer a limpeza do espaço se necessário, preciso for ver alguma sujeirinha, coisa e outra, já vai lá e limpa. Então ela tem vários tipos de tarefa que no dia a dia do salão ela precisa lidar e você precisa analisar se ela é uma pessoa multitarefa ou não. Se ela não for, já corta, já tira. Não bate, não dá murro em ponta de faca. Ache alguém realmente que vai te ajudar com todas as demandas que tem dentro do salão. Se você pensa que contratar uma recepcionista é um custo, é caro, é uma coisa que não é viável para ti no momento que tu esteja, tu está com o pensamento errado. Contratar uma recepcionista é a melhor coisa que vocês podem fazer. Vocês vão tirar um peso das suas costas. Contratar uma recepcionista para o seu salão é a melhor coisa que você vai fazer. O peso de sobrecarga que tu tem de várias atividades que só tu tem que fazer, tu vai começar a delegar para essa recepcionista fazer. E tu vai começar a ver, você proprietário de salão, você profissional cabeleireiro, que vai sobrar mais tempo para ti fazer e executar outras tarefas mais necessárias do que pegar toda uma sobrecarga do salão e ter que fazer tudo. Então, contratar uma recepcionista é uma vantagem que vocês têm em mãos. Não é um gasto, não é um custo, é um investimento. Ok? E por último, e não menos importante, competência em organização e gestão no sistema. A pessoa precisa entender. Hoje, meu celular está ali, mas hoje eu administro 100% do salão somente pelo celular. E a pessoa, ela precisa ser, a recepcionista precisa ser desenrolada para mexer nesse celular, para entender como funciona o sistema, para entender como funciona um lançamento de entrada, um lançamento de saída, remuneração de colaborador, cadastro de cliente, WhatsApp. Ela precisa ser desenrolada nesse meio de sistemas, nesse meio de computador, nesse meio de rede social, ok? E outra função que a tua recepcionista também pode fazer é, ela pode gravar os vídeos, tirar as fotos. Essa responsabilidade de produção de conteúdo, vocês podem colocar para ela tranquilamente, ok? Elas também podem ficar a par e executar isso dentro do salão, ok? Podemos continuar? Podemos prosseguir? Vocês estão gostando, gente? Fala para mim se vocês estão gostando. Bota aí nos comentários o que vocês estão achando da aula de hoje, do podcast de hoje. Do LDcast, que é uma aula em formato de podcast. Estamos estruturando essa parte de podcast, de produção de conteúdo, de trazer convidados de uma maneira melhor para vocês. Então, a partir da próxima semana já teremos convidados aqui, ok? Mas é desde o início eu digo. Às vezes vão ser podcasts solo, só eu e você. Às vezes vai ser um convidado, às vezes dois convidados, ok? Você não deve achar nada ruim. Eu estou lhe entregando conteúdo de graça aqui. Eu estou lhe entregando realmente informações que tu precisa aprender. Então, só agradeço. Inclusive, agradeça agora aí nos comentários. Coloca agora aqui nos comentários. O que tu tá achando dessa aula? Tá gostando? Não tá gostando? Tá sendo boa? Não tá? Coloca nos comentários aí para mim. Quero ler os comentários de vocês. Vocês estão vendo essa mechinha que às vezes fica bem aqui assim, ó? Ou mas isso me incomoda. Gosto dela para trás. Podemos continuar, gente? Bora lá. Eu vou falar agora da auxiliar de cabeleireiro.
Auxiliar, gente, é uma pessoa que é contratada para auxiliar. Não é para ela estar fazendo 100% dos procedimentos. Um auxiliar, ela não recebe remuneração comissão. Ela recebe valores fixos. Eu vou já já falar que valores são. Mas vocês confundem muito, e uma das dúvidas que as pessoas mais me perguntam em relação ao salão de beleza. Auxiliar de cabeleireiro recebe comissão? Qual a comissão que eu pago para um auxiliar de cabeleireiro? Não se paga comissão para auxiliar, se paga valores fixos. Paga um salário fixo para auxiliar. Ela está lá, não é para fazer procedimento 100%. Quem recebe comissão é quem faz 100% do procedimento. É quem faz o procedimento. O auxiliar, ele está auxiliando a fazer esse procedimento. Então, ele vai basicamente lavar um cabelo, secar um cabelo, às vezes escovar um cabelo, aplicar um tratamento, aplicar um produto, mas auxiliando e não executando 100% do procedimento. Cabeleireiro recebe comissão, auxiliar recebe valor fixo. Ok? Isso é uma dúvida que todo mundo tem. É incrível por semana a quantidade de profissionais cabeleireiros que me vêm com essa pergunta. E eu estou esclarecendo ela para você agora. Eu espero que tenham entendido. Ok? Como é o perfil de um auxiliar para dentro de um salão de beleza? Primeiro ponto que vocês precisam analisar: formação básica em cabelo ou cultos relacionados. E é basicamente que nem um cabeleireiro. O auxiliar, a diferença do cabeleireiro para o auxiliar é que ele agora está iniciando na área. Agora que ele está iniciando a carreira dele. Um potencial de se transformar em um cabeleireiro. Boa parte dos cabeleireiros um dia foram auxiliares. E espero que vocês contratem auxiliar de cabeleireiro para se transformar futuramente em um cabeleireiro. E o início vocês vão achar essas pessoas na formação básica. Formação básica é o melhor canto para você encontrar um auxiliar bom. Utilize o mesmo critério que você utilizou para o cabeleireiro. Veja a instituição de ensino que ensina de maneira não só teórica, mas também prática. Que ensine realmente a mão na massa do que precisa fazer no cabelo, dentro do salão. Lavar o cabelo, aplicar um produto, secar um cabelo, o básico. Na prática, certo? Segundo, disposição para aprender e evoluir sob a supervisão de cabeleireiros experientes. O auxiliar ele não pode chegar no salão se achando bam. Ele tem que saber o nível que ele se encontra na área, o nível que ele se encontra na profissão. Ele é apenas um auxiliar. Ele não está lá para fazer cabelo. Ele não está lá para poder executar realmente 100% dos procedimentos. Ele precisa aprender ainda como fazer isso. E uma análise dentro do perfil do auxiliar que tu tem que fazer é essa disposição que ele tem em relação ao aprendizado. O quanto ele está disposto a aprender, que é preciso ter feito. Essa análise que vocês precisam fazer. Ok? Terceiro. Ou é segundo? É terceiro. Terceiro ponto. Habilidade para realizar tarefas auxiliares como lavar e secar cabelo, aplicar produtos, organizar o ambiente de trabalho. O auxiliar, além dessas funções de fazer o procedimento auxiliando, ele também tem a função, a responsabilidade de deixar o ambiente de trabalho do cabeleireiro organizado, limpo. Então, tá com a escova tudo espalhada, o auxiliar ele vai lá e coloca tudo no lugar, seus respectivos lugares. Ele também é pago para isso. E no momento de contratação, vocês têm que deixar ele ciente disso. Não vai deixar para falar depois que contratar, não. Deixe ciente já no dia de contratação, no dia da entrevista, que ele tem essa responsabilidade de deixar um ambiente de trabalho limpo, organizado. Em relação a materiais de cabelo, ok? Em relação à limpeza também, por exemplo, o cabeleireiro. Tem um cabeleireiro e o auxiliar está ajudando o cabeleireiro no cabelo para corte. O cabeleireiro acabou de cortar o cabelo,
O auxiliar ele também pode muito bem, com proatividade, limpar, passar a vassoura onde foi cortado esse cabelo. Também é uma função da responsabilidade dele, ok? E último, e próximo e último, boa comunicação e atendimento do cliente. Um bom atendimento do cliente. Ele precisa, ele não pode ser aquela pessoa introvertida. Ele precisa ser extrovertido. Ele precisa saber se comunicar. Ele precisa saber falar com pessoas. Ele vai estar lidando com um público de cliente. Ele é um aspirante a ser um cabeleireiro. Cabeleireiro precisa de quê? Boa comunicação. Então não existe etapa melhor para ele treinar a ser um bom cabeleireiro no momento de auxiliar dele. E aí ele vai treinar já desde esse momento a comunicação. A forma que ele vai se comunicar e falar com os clientes. E a comunicação também dentro da empresa, dentro da equipe. Como é a forma que ele vai falar também com a equipe, comunicando, falando o que é preciso ser falado, trocando ideia, trocando experiência, questionando, perguntando, como é que faz tal coisa? O auxiliar precisa ter esse perfil, ok? Precisa ser também muito atencioso. Atencioso no sentido de prestar atenção, por exemplo, eu estou aqui com 3 clientes de selagem, cliente 1, 2, 3. O tempo de pausa da ação da selagem na cliente 1 já deu. O auxiliar ele já precisa estar atento a isso. Chegou o tempo de pausa da cliente 1, precisa já levar para o lavatório tendo proatividade e já retirar o produto do cabelo. Não pode esperar ser mandado. Tem que ter atenção, tem que ser atencioso em relação a essas questões e ter proatividade. Com uma boa comunicação. Tá? Eu consigo, na minha mente, enxergar todo o desenho do funcionamento disso. Sério mesmo. E bom, por último, falei sobre trabalho em equipe, precisa ter uma boa comunicação para o trabalho em equipe. E por último, flexibilidade. Ter flexibilidade em entender que ele está trabalhando com demandas e serviços que são prestados em pessoas. E esses serviços, ele tem demanda de tempo, que às vezes é de 1 hora, às vezes 2 horas, às vezes 3 horas. E às vezes pode acontecer dele passar do tempo programado dele de trabalho, do horário comercial dele de trabalho. E se ele necessário for ficar até mais tarde, ele precisa ficar até mais tarde. E o auxiliar precisa entender isso. Ter flexibilidade em relação a isso. Ok? Vou falar para vocês. O processo, falei sobre o perfil das 4 funções mais necessárias: cabeleireiro, manicure, recepcionista e auxiliar. Eu espero que vocês tenham anotado. Se não conseguiu anotar, essa live ela vai ficar gravada, sem problema nenhum, pode assistir outras vezes. O bom do online é isso, que tu assiste quantas vezes tu quer. E o que eu vou passar aqui para vocês agora é a forma que tu vai fazer as etapas de processo de seleção, recrutamento e contratação. Tu vai começar essa etapa de processo de seleção fazendo uma triagem de currículo. Ou seja, tu vai lá chegar na instituição, se apresentar, falar que tu tem um salão, falar que tu tem uma empresa e dizer, eu estou contratando pessoas. Quem é que quer vir trabalhar na minha empresa? Vai chegar lá desse jeito. Aí as pessoas que tiverem interesse, tu vai pedir o currículo delas. No currículo, tu já analisa muita coisa. Por exemplo, uma boa criatividade para poder fazer um currículo bacana, características e habilidades que às vezes as pessoas mentem, mas boa parte das vezes elas falam a verdade. Boa comunicação, proatividade, um bom trabalho em equipe. Analisa se já tem essas habilidades no currículo da pessoa. E aí tu vai fazer essa triagem e seleção dos melhores currículos. Selecionou os melhores currículos, os 10 melhores, os 6 melhores, fez a seleção, entre em contato para poder fazer a entrevista. Entre em contato ligando, fulano de tal, vamos fazer entrevista para a vaga tal, que você disse que tinha interesse, analisei seu currículo, perfeito. Gostei muito, quero lhe entrevistar para saber se você fica para a vaga. Marca a entrevista e faz a entrevista.
E nessa entrevista é que vocês vão analisar se essas pessoas têm essas características aqui. De que forma? Pergunta para ela em relação a experiências que ela já teve de trabalho de equipe. Ah, João, mas elas nunca trabalharam em salão. Pergunta como foi na escola. Pergunta como é que é na família. Pergunta se ela ajuda nas tarefas de casa. Não se restringam só a analisar as pessoas na empresa. Tenha a mente mais ampla. Tenha a mente maior. Enxergue além só do salão de beleza. Analise como é que ela é como pessoa. Se ela está se comunicando bem, tu já vai analisar a comunicação. Pergunta como é que ela é em casa, na rotina de casa. Como é a rotina dela em casa. Pergunta sobre estudo. Quais foram os últimos 3 livros que ela leu sobre capacitação da área? Nunca leu livro sobre nada. Tu já vê se é uma pessoa interessada em estudar ou não. Então, analisem dentro da entrevista fazendo esse tipo de questionamento. Se vocês querem aprender a fazer realmente uma análise 100% de contratação, curso Gestão 360 vai acontecer próxima semana. Vocês vão ter essa oportunidade de aprender o passo a passo de todas as áreas de dentro da sua empresa. Marketing financeiro, administrativo, gestão de pessoas, branding, tudo. Tudo que é necessário para poder gerir a sua empresa da melhor maneira possível. Ok? E esse foi o processo de seleção das colaboradoras de vocês. Já estamos com 1h01 de live. Espero que vocês estejam gostando. Ok? É um tempinho aí já considerado. Segundo ponto. Você analisou em relação à comunicação, em relação à proatividade, em relação ao perfil que eu falei de cada profissão, de cada área aqui para vocês. Vocês vão analisar agora a prática. Vocês vão fazer, se está contratando um cabeleireiro, analisa dentro das funções que o cabeleireiro tem, daquilo que ele vai executar, faça testes. Testes práticos. E não pega, por exemplo, vai analisar se ele sabe fazer escova. Não coloca para fazer escova só em uma pessoa, não. Bota uns 3 tipos de cabelo diferentes. For para contratar manicure, analisa fazendo uns 3 tipos de unhas diferentes. 3 pessoas diferentes. A sua mãe, sua irmã, pessoas da sua comunidade, seu redor, mas no mínimo 3. Na prática. Vou analisar a escova. 3 pessoas para fazer escova. Manicure, 3 pessoas para fazer manicure. Pedicure, 3 pessoas para fazer pedicure. E por aí vai. Ok? O básico mais enxuto do salão, vocês analisam aí nessas 3 pessoas. Que é basicamente lavar cabelo, aplicar produto e finalizar. Lavar cabelo, aplicar tratamento, finalizar. E assim vocês vão fazer o processo de seleção e análise para as pessoas que você contratar. E aí chegamos na etapa de achou o profissional ideal. Achou realmente quem tu espera contratar. Achou realmente aquele profissional que tu viu mais oportunidade de colocar e ser produtivo da tua empresa. Nesse momento, você vai fazer uma negociação com ele. Ele ainda não é um contratado firmado da tua empresa. Ele vai entrar num período de teste que eu aconselho de 2 meses. Você vai remunerar ele normal, você vai pagar ele normalmente, tranquilo, mas você vai passar 60 dias, 2 meses, analisando como é que ele está sendo no decorrer desse tempo. Em relação a cumprir aquelas características do perfil, em relação a ter uma boa mão de obra, em relação a ter uma boa comunicação, você vai analisar ele durante 60 dias. Você ainda não vai contratar, você vai analisar essas pessoas durante 60 dias. Ok? De que forma tu vai analisar isso? Vendo. Vendo no dia a dia. Vendo como é essa pessoa na rotina do salão. Se atrasa, se não tem uma boa mão de obra, se não está comunicando bem com o cliente, se está cumprindo com aqueles papéis passados no perfil. Ok? Esse é o segundo ponto, a análise. Falamos sobre recrutamento e seleção, falamos sobre a análise e agora vamos para a parte de treinamento.
Na análise, gente, vocês vão avaliar dois tipos de competência. Competências técnicas, anotem, ok? Anotem isso aí. Competências técnicas e competências comportamentais. Técnicas são competências mão de obra. Escovar cabelo, fazer unha, tirar a sobrancelha, fazer rena, fazer coloração. As competências técnicas que a profissão exige, que o cargo exige. E as comportamentais é comunicação, compromisso com horário, proatividade, trabalho em equipe, e por aí vai. Ética no trabalho, por aí vai. São competências comportamentais. Essas duas competências vocês precisam analisar na fase de análise que dura 60 dias. Ok? E aí, chegamos no processo de treinamento. João, vale a pena treinar realmente pessoas? Vale. Ah, João, mas eu treino funcionárias e aí passa um tempo e elas saem do salão e vão trabalhar em outro lugar. Sabe por que que isso acontece? Vocês querem? Escreve aí nos comentários. Vocês querem que eu seja realmente sincero com vocês do porquê isso acontece? Porque você não dá oportunidade de crescer. Ah, João, mas eu dou sim oportunidade de crescer, tá? Porque nem você mesmo está crescendo, nem você mesmo sabe qual o seu lucro, qual o faturamento da tua empresa. Como é que tu está crescendo se tu não sabe nem disso? E aí, tu treina uma pessoa, ela passa um bom período de tempo contigo e depois te abandona, depois te deixa de lado. Porque você não dá oportunidade de crescer. Porque você não está crescendo. E ela vê em outro lugar, ela vê talvez ela trabalhando para ela mesma, mais oportunidade de crescer do que do teu lado. Por isso ela vaza, por isso ela sai. Por isso o cabeleireiro te abandona. Por isso o manicure sai do teu salão. Porque ela vê a oportunidade de crescer em outro lugar e não do teu lado. Então não ache ruim quando um profissional que você treinou, ensinou tudo que tinha para ensinar, sair. Não ache ruim. É responsabilidade sua. É você que não está procurando evoluir. Mas eu busco evoluir, João, não sei o quê. Intenção, querer, não vale de nada. Ações valem. Resultados valem. Ações práticas valem realmente algo. Resultados realmente valem algo. Você falar que quer crescer, você falar que quer mudar, isso não tem validade nenhuma. A ação que tu tem para poder crescer tem. A ação que tu tem para poder ter um resultado melhor tem validade. Aí sim, aí sim, se vocês começarem a agir mais dessa maneira, vocês vão conseguir reter profissional do lado de vocês. Ok? Sobre treinamento. Como é que funcionam os treinamentos? Treinamento para funcionário, para colaborador, constantemente. E vocês precisam treinar tanto no âmbito técnico, vocês ainda agora eu não falei da análise, analisar técnico e analisar comportamental. O treinamento ele se encaixa da mesma maneira. Precisam treinar tanto no âmbito técnico quanto no âmbito comportamental. O âmbito técnico é o quê? Ah, João, mas eu não sei treinar. Você vai ter que aprender. Você não sabe treinar uma pessoa. Eu sinto te dizer, mas você é um líder. Tu acredita? Você é líder de uma equipe. Você é líder de pessoas. E sabe qual é uma das funções que o líder tem? Treinar. Tu acredita? Ou está descobrindo isso agora? Então, se você é líder de uma empresa, você é líder de um salão, você tem que aprender a treinar pessoas. Você tem que aprender a multiplicar talentos. Exatamente essa palavra. Exatamente isso que você tem que fazer. Treinar pessoas, multiplicar talentos. É assim que tu consegue crescer, é assim que tu consegue fazer outras pessoas crescerem. Sabe o que eu estou fazendo aqui com vocês? Treinando vocês, multiplicando o talento de vocês, multiplicando o meu conhecimento, passando para você, ensinando, e você vai praticar e vai ter crescimento na sua vida. Isso é multiplicar talento, isso é treinar, isso é liderar, certo? Sobre treinamento, você precisa investir em cursos e workshops sobre treinamento técnico.
Você mesmo pode ensinar, você mesmo pode treinar. E eu aconselho que tu tenha essa experiência. Isso vai mudar a tua mente. Isso vai te fazer, na verdade, aprender muito mais. Mas também você pode investir na capacitação técnica por meio de cursos e workshops para aprimorar ainda mais a habilidade desse colaborador. Essa fase de treinamento, gente, ela vem depois da fase de análise. Quanto tempo demora a fase de análise? Exatamente, 60 dias. Depois desses 60 dias, você viu que você vai continuar com essa pessoa. Agora você realmente pode pagar treinamento para essa pessoa. Você pode desembolsar e investir dinheiro nessa pessoa. Ok? Treinamento comportamental. Desenvolvimento de habilidades de atendimento ao cliente, comunicação e trabalho em equipe. E eu vou acrescentar mais um: inteligência emocional. Ensine para o seu colaborador sobre inteligência emocional. Você vê a diferença de produtividade que esse colaborador vai ter. Não vai precisar se preocupar com muita coisa. Tu ensinar para ele sobre inteligência emocional. Mas nem tu mesmo sabe, nem tu mesmo parou para aprender sobre esse conteúdo. Como é que tu vai ensinar, né? Então, primeiro aprenda. Inclusive, tem um vídeo aqui no YouTube, aqui no canal, ensinando sobre inteligência emocional para profissionais da área da beleza. Aprenda e depois ensine para essas pessoas. Ok? E depois de treinamento técnico, treinamento comportamental, vocês vão para mentoria e acompanhamento. Designe mentores para os colaboradores novos e tenha acompanhamento de todo o trabalho que está sendo feito. De que forma você consegue fazer isso? Tu tem um cabeleireiro novo e tem um cabeleireiro já de casa que fala toda essa nossa linguagem que a gente está conversando aqui, de treinamento, de se encaixar num perfil, de ter responsabilidades, de ter funções. A pessoa que já está há mais tempo com você e já se encaixa nesse perfil, vai treinar aquela pessoa nova, vai ensinar aquela pessoa nova. Faça e estimule que as pessoas sejam assim do lado de vocês. Passe o conhecimento que tem para outra pessoa. Que passe a sabedoria, que passe a experiência que tem para outra pessoa. Não existe maneira nenhuma tão forte de você evoluir como profissional quanto ensinando o que você sabe. Sabia disso? Sabia ou não sabia? Não existe maneira nenhuma mais forte de você conseguir evoluir como profissional ensinando o que você sabe para outra pessoa. Não existe. E se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Então, estimule que os seus colaboradores ajam desse jeito. Eles atuam desse jeito. Atuem desse jeito. Ok? Vai falando para mim aí se vocês estão gostando, gente. Eu tenho certeza que o conhecimento que eu estou passando aqui, o conteúdo que eu estou passando para vocês, vai agregar muito. Muito. Mas para isso, vocês precisam executar. Ok? E chegamos na parte de remuneração. Eu vou ser bem breve aqui com vocês, tá? Em relação à remuneração. Se vocês querem entender mais como é que funciona, vocês vão precisar participar de um curso. Vocês vão precisar entrar na sala de aula e passar um dia para eu poder te ensinar realmente o que é, para tu conseguir pegar. Porque a remuneração, ela não se encaixa só em quanto tu deve pagar para o teu funcionário, mas sim qual o valor que o teu funcionário merece receber e como tu consegue encaixar esse valor no teu preço. Aqui eu vou passar para vocês qual a média que se paga para um profissional, dentro dos que eu citei aqui. Vamos começar pelo cabeleireiro. O cabeleireiro tem uma média salarial de R$ 2.500 a R$ 4.000. Então, no Brasil, hoje, paga-se em média para um cabeleireiro uma faixa de R$ 2.500 a R$ 4.000. Ele recebe, em média, isso de salário. Isso sendo salário fixo ou sendo comissão. A média salarial por hora desse cabeleireiro é de R$ 12,50 a R$ 20. Entre R$ 12,50 por hora a R$ 20. Ou seja, a cada uma hora trabalhado, o cabeleireiro recebe uma média de R$ 12,50 a R$ 20. E exatamente esse valor por hora que vocês têm que tomar como base para poder precificar os seus serviços.
E lembra que eu disse que o salário ele está ligado à precificação, à formação do preço que vocês vão formar aí no serviço de vocês? É justamente por isso. A média salarial por hora é de R$ 12,50 a R$ 20. Cabeleireiro, comissão, ela não tem que ser em porcentagem. Isso aí foi uma coisa que tem uma pessoa aqui, ó. Tem a pessoa aqui X que em algum período do tempo aí inventou que vai pagar a comissão para cabeleireiro e saiu espalhando essa metodologia de pagamento, essa forma de remuneração para todo mundo. Só que essa pessoa inventou uma ideia, inventou uma forma de remuneração errada. E ela não fez só isso, ela espalhou para todo mundo essa forma de remuneração errada. E isso, gente, prejudica de uma forma que vocês de uma forma que vocês nem imaginam. Prejudica você de uma maneira que você nem imagina. Não se paga para cabeleireiro 40, 50, 60, 70% de comissão. Ele está sendo melhor do que o teu sócio, como eu já falei. Isso não se encaixa. Ah, João, então qual o valor que eu devo pagar? Participa de gestão, meus amigos. Por que vocês têm tanta resistência a participar de um curso de administração? Por quê? Participa. A porta está aberta aí para vocês aprenderem o que é necessário. Participem. Ok? Podemos continuar? Remuneração de manicure. Uma média salarial no Brasil de 1.500 a 3.000. E a média salarial por hora é de R$ 7,50 a R$ 15 por hora que ela ganha em média aí. A recepcionista, uma média salarial de R$ 1.200 a R$ 2.000. E a média salarial por hora é de R$ 6 a R$ 10 por hora. Entre manicure e recepcionista, vocês também podem dar estímulo de venda e pagar comissão sobre o que elas venderem. Por exemplo, eu estou com um shampoo aqui, digamos que isso aqui é um shampoo, e a tua manicure vendeu esse shampoo para teu cliente. Paga uma comissão para ela em relação a isso. 5, 10 reais de comissão por item. Mesma coisa em relação à recepcionista. Vendeu um item, vendeu um home care, vendeu um shampoo, vendeu uma máscara, um perfume de cabelo para a cliente, paga uma comissão para ela em relação a isso. Uma comissão de 5 reais, 10 reais. Isso vai ajudar e no final do mês, se ela fizer isso motivada, engajada e com volume, ela vai ganhar muito dinheiro. Além do salário dela. Muito dinheiro. E por consequência, o teu salão também vai lucrar mais. Ok? Então estimule as colaboradoras de vocês a fazerem isso. Certo? Média salarial de auxiliar de cabeleireiro. Um auxiliar de cabeleireiro no Brasil recebe uma média de R$ 1.000 a R$ 2.000. Esse é o valor médio que ele recebe, que deve ser pago para ele. Auxiliar de cabeleireiro não recebe comissão porcentagem. Auxiliar de cabeleireiro recebe um valor fixo durante o mês para fazer as funções que eles devem fazer dentro do salão. Mas porcentagem não se encaixa para auxiliar. A não ser que o auxiliar ele já esteja num nível evoluindo e nesse nível que ele está evoluindo ele já faça 100% do procedimento sozinho. O cabeleireiro não vai ter intervenção nenhuma. Ele vai atuar como um cabeleireiro lá, fazer 100% do procedimento sem intervenção de ninguém. Aí sim ele recebe uma comissão fixa diante disso. Mas no mais, paguem um salário para auxiliar de vocês. Não é comissão, é salário fixo, um salário estipulado entre R$ 1.000 a R$ 2.000, que é o que a média salarial brasileira aqui no Brasil. Por hora, dá uma média de 5 a 10 reais por hora, ok? E agora sobre comissão. Comissão e bonificação. A implementação de um sistema de comissão e bonificação baseado em desempenho e metas alcançadas. Bom, comissão em valores fixos de acordo com o que foi calculado com base no salário pago mensalmente por hora. Isso é o que eu ensino no curso. Mas aqui, para vocês terem um breve entendimento sobre.
Digamos que o profissional cabeleireiro recebe uma média de R$ 10 por hora. A hora do profissional cabeleireiro está sendo de R$ 10 por hora. O teu salão paga R$ 10 por hora. Se o procedimento de selagem demora 3 horas, então qual é a comissão que vai ser para esse cabeleireiro? Ele recebe 10 por hora. Selagem demorou 3 horas, ele vai receber R$ 30 de comissão. Isso é um exemplo, não é para você fazer exatamente desse jeito. É para você se basear no valor de hora que é pago para um profissional cabeleireiro e estipular a sua comissão em cima desse valor. Só que eu preciso mostrar para você precificação, cálculo de tempo, uma série de cálculos que por meio daqui não tem como explicar. Vocês precisam estudar. Vocês precisam fazer um treinamento específico de como fazer isso. E a porta está aberta para você no Gestão 360. Ok? Não vou mais falar sobre isso do Gestão 360. Parece até que eu estou querendo empurrar o curso para ti. Mas eu estou querendo empurrar o curso para ti. Tu não quer comprar, tu não quer estudar, tu não quer participar, tu não quer fazer o que é preciso ser feito para ter melhores resultados. Por quê? O porquê tu não quer fazer? Aí eu já vou deixar esse questionamento bater na sua cabeça. Outra questão sobre a parte de remuneração para profissionais. Eu aconselho que você dê benefícios. Por exemplo, se tu for um salão bem estruturado e conseguir dar vale-refeição, plano de saúde, dê, gente. Para de escassez, para dessa mentalidade de que teu funcionário só tem obrigação, obrigação, obrigação. Ele também tem direitos. O que custa tu dar um vale-refeição para ele? Tu observar as empresas que mais crescem, atuam desse jeito. Olha a Vale, o tanto de participação e lucro que a Vale dá para os colaboradores. Vale alimentação, vale gasolina, vale isso, vale aquilo, seguro. Dê também, trabalhe com esses princípios. É porque dá trabalho, né? É porque organizar dessa maneira dá trabalho. Tu não quer ter trabalho. Mas sabe o que acontece com as pessoas que não querem ter trabalho? Elas não crescem. Elas não evoluem. Elas não progridem na vida. Você quer ser uma pessoa assim? Eu espero que não. Então, trabalhe dessa maneira. Passagem, pelo menos passagem de ida e volta, pague. Mas vocês querem basicamente sempre dar o mínimo possível e receber o máximo de trabalho e mão de obra. Aí é complicado, aí não tem como. Ok? Deu para entender sobre isso? E para finalizarmos, apresente para os colaboradores de vocês um plano de carreira. O plano de carreira, ele se dá basicamente da oportunidade do teu colaborador crescer e ganhar mais. Então, se ele entrou como auxiliar, apresente uma oportunidade dele se transformar em um cabeleireiro. Se ele é cabeleireiro e evoluiu, já está contigo há anos, apresente oportunidade dele ser um sócio. Ah, João, mas sociedade dá dor de cabeça e blá 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 e mimimi. Claro, você não estuda para ter uma sociedade. Você não aprende novos conteúdos de como ter uma sociedade. É por isso que tu tá com essa reclamação e trauma de que dá dor de cabeça. Porque tu pegou o trauma de outra pessoa que tu viu, que não estudou também, não aprendeu a ter sociedade, se deu mal tendo uma sociedade, tu pegou o trauma de outra pessoa e trouxe para ti. E isso te impede de crescer. Isso te impede de evoluir. Isso te impede de evoluir a tua empresa. Exatamente essa visão aí. De não querer ter uma sociedade. Grandes empresas são compostas por quadros de grandes sócios. Então, se tu quer crescer a tua empresa, começa a abrir a tua mente para isso. E apresente esse plano de crescimento para o teu colaborador. Seja ele auxiliar, seja ele cabeleireiro, manicure, recepcionista. Uma recepcionista pode virar uma gerente. Se tu crescer, assim ela também cresce. O teu auxiliar pode se transformar num cabeleireiro. Isso significa que ambos estão crescendo. Você está crescendo, ele está crescendo, todos estão crescendo. O plano de crescimento, ele é apresentado não só visando a melhora para a situação do colaborador, mas também uma visão para você e para a sua empresa. Se o teu colaborador está crescendo dentro da tua empresa, significa que, por consequência, a tua empresa também está crescendo.
ok? Então, essa parte de plano de crescimento tem 3 pontos que vocês precisam ver. Analisar e estudar. Desenvolvimento. Momento. Minha água zerou. Zerou, zerou, zerou. E agora? Mas tá tranquilo, estamos chegando no final. Então, 3 pontos que vocês precisam analisar nessa parte de plano de crescimento. Primeiro, desenvolvimento de carreira. Você tem que apresentar que ele pode sair de auxiliar e se transformar num cabeleireiro, sair de cabeleireiro e se transformar num sócio. Apresente essa oportunidade para ele, no desenvolvimento da carreira. Segundo, metas e objetivos. Vocês têm que passar metas para essas pessoas. Meta de procedimento, meta de venda, meta de faturamento, meta de retorno. Metas. Criem metas com base na realidade que vocês têm na empresa de vocês. Se hoje o teu salão por mês faz 10 selagens, 5 para cada por mês, não, 10 é muito pouco. Bora aqui. Faz 30 selagens, um exemplo. Se o teu salão faz 30 selagens, 5 para cada, 10, 15 para cada cabeleireiro, tem 2 cabeleireiros, 15 para cada, a meta no próximo mês vai aumentar. Vai ser de 40, 20 para cada. Estimule sempre por meio das metas esse crescimento, esse desenvolvimento. Isso é bom para todos. O seu salão vai crescer porque vai faturar mais. Você vai crescer porque vai lucrar mais. O seu cabeleireiro vai crescer porque você estimulou que ele atendesse mais clientes. Ele ganhou mais experiência. Ele teve mais retorno financeiro. Então todo mundo cresce. Literalmente todo mundo cresce. Estimule essa parte de plano de crescimento dentro da empresa de vocês. É necessário. E por último, avaliação de desempenho. Faça uma avaliação constante de como está o desempenho dessa pessoa, como é que está a mão de obra dela, como é que está a comunicação dela. Tenha sempre esse método de análise. A análise dos colaboradores de vocês, ela nunca vai parar. A questão é que na etapa de análise de contratação é um tipo de análise, análise de treinamento é outro tipo, análise de plano de crescimento é outro tipo, e tudo isso vocês têm que ter. Ok? E chegamos ao nosso final. Só para recapitular o que eu falei aqui com vocês. Eu tratei os temas sobre contratação e recrutamento, análise durante 60 dias para poder firmar contrato e dar o ok se a pessoa vai trabalhar com você. Falei sobre treinamento e desenvolvimento, falei sobre remuneração e falei sobre plano de crescimento. Os 5 pontos, os 5 passos para tu montar uma equipe realmente produtiva. E eu espero, estamos aqui com 1h30 de aula, de podcast, de live. E eu espero que tu tenha gostado e aprendido alguma coisa nessa live aqui hoje. Eu realmente espero que tu tenha entendido, aprendido e visto algo que vai trazer alguma mudança para vocês. Ok? Estamos chegando no final. Eu quero pedir somente que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e diga um próximo tema que você aqui nos comentários comente um próximo tema que você quer que a gente traga para te ensinar sobre cabelo, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre finanças, administração, o que você quer aprender. Olha aqui nos comentários que vamos trazer. E eu espero que tenham gostado dessa aula. Muito obrigado por terem ficado até agora aqui participando. Foi um prazer imenso estar com vocês. Eu amo dar aula, eu amo ensinar. De verdade mesmo. O horário aqui da empresa já até fechou. A empresa já fechou tudo. Tá só eu aqui dando aula. E eu gosto. Realmente gosto. Faço isso porque eu quero ver a tua evolução e pelo prazer que eu tenho em ver você crescendo. Como profissional, como pessoa, como empresária. Eu quero ver esse crescimento. Ok? Então, pratique o que eu ensino. Põe a mão na massa. E com isso, ficamos por aqui. Eu vou encerrar essa live. Próxima quinta-feira agora. Quinta-feira agora eu vou vir trazer um treinamento para vocês que vai fazer assim, vai ser um divisor de águas para vocês. Vai ser realmente a chave que tu precisa para conseguir evoluir ainda mais mentalmente, para colocar em prática o que tu precisa praticar. Certo? Eu espero que tenham gostado dessa aula. Eu vou ficar por aqui.
e coloquem em prática o que eu ensinei para vocês. Tchau, tchau e até quinta-feira. Participem do Gestão 360. Vai ser uma mudança para vocês muito grande.